Amém. Nos estudos de ontem, a gente continuou com a nossa história dessa mensagem e seu desenvolvimento. A gente falou do desenvolvimento de 2016 com Atos 27 e como que isso rapidamente desenvolveu em um estudo da Segunda Guerra Mundial. Então, fora desse estudo de Atos 27, que foi a nossa introdução, os estudos passaram esse ponto e lidou com forma mais pesada com a Segunda Guerra Mundial e o que poderia nos ensinar hoje. Mas a maioria disso você consegue achar nessa história das guerras pírricas. E você vai para Stalin, etc. E aí você vem para a história de Fátima e a contrafação, que introduz através da Segunda Guerra Mundial. Isso não trouxe um estudo de como que guerras parecem na nossa geração, que não se parece da mesma forma como nos anos 1940, já 40. Agora a gente tem a era da informação. E isso foi capaz de nos ensinar como que o modo de guerra mudou desde a invenção das guerras nucleares. Então a gente falou do paralelo entre o externo e o interno, como que a gente pode comparar e contrastar o movimento final que conduz ao decreto dominical e o movimento interno que opõe à lei dominical. Então a gente começou a entrar no assunto de tempo, a questão de quando, e começou com vendo esse repetição de 10 anos, esse padrão de 10 anos, então esses períodos de tempos de proféticos que leva a gente a 2019. A gente vai olhar isso em apresentações mais tarde, para começar a ver como que nossas expectações tinham sido e têm sido cumpridas. 2014 abriu como o ponto do meio, e também com essa abertura de 2014, a metade do caminho, né, nos deu a segurança extra sobre 2019 sendo o fechamento da aprovação, particularmente através do entendimento das revoluções. A Revolução Americana também foi estudada, e com as revoluções e a Revolução Americana começou a abrir 2020 e 2021. Conectado à Segunda Guerra Mundial e o estudo de Fátima, abriu esse entendimento da contrafação, que Satanás está contrafazendo como Deus junta e treina seu povo, que você pode paralelar Babilônia moderna com Israel moderno. E isso é o que a gente vai mostrar nos próximos estudos. A gente vai revisar a contrafação. A gente vai começar a fazer isso hoje, porque a gente quer ver como que desenvolveu nos últimos meses. Tudo que você vê até agora é o que foi apresentado ao redor do início de outubro, em Arkansas. Em 3 de outubro foi quando o tempo foi apresentado lá no Arkansas. Então é marcado ali como sendo o Clamor da Meia-Noite nos Estados Unidos. 13 de outubro foi apresentado na França. Então o Clamor da Meia-Noite foi apresentado primeiro, 3 de outubro, um pé na terra, e 13 de outubro, um pé no mar, ou um pé no mundo novo e um pé no mundo antigo. A gente discutiu que 13 de outubro foi predito que antes de dar essa mensagem foi predito por um irmão no Brasil. E é aí onde a gente parou nossos estudos ontem. Como eu disse, o Sr. Jeff viu essas linhas e ele aceitou. Em aparência, ele fez a afirmação que isso vai testar se as pessoas podem realmente colocar sua fé na nossa metodologia e nas linhas de reforma. Mas tinha um problema imediatamente ali, uma divisão imediatamente ali em outubro. Quando isso foi apresentado, foi, na verdade, no dia que o tempo foi apresentado, no dia 3 de outubro, 9 de novembro foi apresentado naquele dia. A atmosfera na classe depois da apresentação foi extremamente solene naquela sala de aula depois da apresentação. O Sr. Jeff estava ali deixando umas pessoas perguntaram qual era o pensamento do que foi apresentado,
E eu tive um diálogo limitado, bem limitado com ele, depois que a mensagem foi dada. Depois disso, a gente só teve, pode ter sido só um e-mail, uma troca de um e-mail só. A gente não teve diálogo em nada disso, que é uma das razões que eu acho, porque os argumentos deles agora muito ilógico, porque eu não acho que ele agora ele entende o que ele está lutando contra. Mas ele chegou lá no dia 3 de outubro e ele estava deixando o quarto não, ele estava deixando a sala, mas ele disse assim, eu aceito a data, ele falou, eu entendo tudo isso, eu aceito isso. Mas ele fala bem assim, mas o que eu não entendo é porque ela tinha que apresentar isso, e isso eram as duas fontes de informação. Então, imediatamente, em 3 de outubro, quando a data foi dada, você tem uma luta acontecendo ali na sala de aula, depois foi apresentada a data. Ninguém tem problema com a data, porque todo mundo aceita, mas essas linhas, através de apresentar essas linhas, o entendimento deles, teve um elemento que foi inevitável. E eu só vou dar um exemplo. 1989. Isso daqui são sacerdotes. Ou os 144 mil. 1989, 11 de setembro... Decreto Dominical, 2014. Fechamento da aprovação, 2019. Segundo Advento. Ou 2021. Essas são as linhas dos sacerdotes e dos 144 mil. Isso é o nosso processo de Ará. De 1989 até 11 de setembro. O que faz o trabalho de Ará? A gente discutiu isso no sábado. É uma mensagem. Então, uma mensagem vai fazer o trabalho de Ará, que significa que tem uma mensagem que é selada em 1989, vai começar a ser colocada em 1991 como aumento de conhecimento, e em 1996 é formalizado. E é uma mensagem verdadeira que vai preparar o solo para o semear da semente. Conectado com tudo essas linhas e por trás delas, e particularmente quando você começa a lidar com as políticas dentro dos Estados Unidos, o que começa inevitável é que se isso é a linha dos Netineus, onde que começa? 2014 é o tempo do fim deles. 2019 é o plantar a semente deles. Se você quer fazer isso 9 de novembro, a gente está a 4 dias disso. Então, o que tem arado os Netineus por esses 5 anos? Pelos Netineus, você está falando de bilhões de pessoas. O que arou ele pelos últimos 5 anos? Porque você sabe que não é esse movimento. A consequência de entender essa dispensação de 2014 até 2019 é que tem que ter uma mensagem fazendo um trabalho nessa história de 2014, 2016, 2018, que está fazendo o trabalho de preparar o Ará, a terra para os Netineus. E o problema que o Sr. Jeff encarou, e aqueles que estão seguindo eles encararam, o problema deles é que essencialmente esse daqui, que nós tivemos uma mensagem que nos prepararam, essa mensagem foi em essência para essa dispensação perfeita. E o que quer que seja essa mensagem para essa dispensação para os Netineus, tem que ser uma mensagem perfeita para aquela dispensação. E é isso que eles não conseguiam aceitar. E se você quer saber o que causou essa divisão agora dentro do movimento, é exatamente a mesma coisa que o Sr. Jeff lutou contra em 3 de outubro. Só tomou mais longe para tornar público, que é essa questão do assunto de informação, né? Mas essa rejeição da mensagem do Clube da Meia-Noite foi imediatamente. Em 2019, a mensagem é
a semente é plantada. Então, o que arou eles? Então, quando você começar a ver essas histórias sendo colocadas das dispensações, você começa a ver que existem duas diferentes narrativas, narrativas políticas diferentes dentro dos Estados Unidos do que está ocorrendo em relação ao que está ocorrendo. E você pode chamar eles, que foi o que a gente fez, de um sendo a CNN e outra Fox News. E nos primeiros dias de outubro de 2018, foi apresentado ali duas fontes de informação. E por trás de tudo isso é o que tem que ter uma fonte externa de informação que está preparando o mundo, os netnews, para o semear da semente. Apenas uma crença nas linhas de reformas e fractais te diz que isso tem que ser o caso. CNN é apenas um título, Fox News é bem mais sério, mas também é só um título. É a voz primária nos Estados Unidos, formalizado em 1996. CNN comprada por Time Warner em 1996, então você consegue construir uma lógica completa entre CNN e Fox, mas eles se tornam títulos, CNN, essencialmente sendo mais assim liberal, você poderia dizer globalista, mas eu diria uma voz de notícias liberal, e Fox News sendo uma propaganda cristã conservadora. E o que você pega em 2016 e 2018 nessa história é realmente ali de 14, 15, 16, 2016 e em diante, ao Donald Trump crescer ali, você tem a CNN em oposição a ele, advertindo o mundo sobre quem e o que Donald Trump ele é. E você tem Fox News como sendo a voz dos americanos evangélicos brancos, conservadores, dando suporte a Donald Trump. Então você tem duas fontes de informações opostas dentro dos Estados Unidos. Isso foi discutido também no contexto de teorias de conspiração, particularmente quando você vê o aumento de conhecimento externamente, que é em 2016, a eleição de 2016, você tem dois lados opostos. Você tem Clinton realmente trabalhando ou recebendo mais suporte por esse lado da mídia, CNN, e você tem Donald Trump com essa base evangélica da Fox News. E você vê como essa base evangélica Donald Trump trabalhou com teorias de conspiração, através de teorias de conspiração. Então, parte dessa mensagem, que também que se tornou inevitável através do estudo dessa dispensação e a ascensão de Trump através do sistema político, isso se tornou inevitável. E foi esse entendimento de duas fontes de informação, que foi oposto em 3 de outubro, e o que o ancião Jeff, quando ele primeiramente fez a divisão do movimento, ele atacou, foi esse ponto que ele atacou, quando ele dividiu o movimento. Mas esse foi o contexto de 3 de outubro de 2018. Então, naquela história, parece que a mensagem do Clube da Meia-Noite tinha sido aceita. Mas outros estudos estavam vindo do Future for America e da Campal que teve depois, onde é claro que ou a mensagem do Globo da Meia-Noite não tinha sido aceitada em sua completude ou não tinha sido entendida. Então, mais estudos tinham feitos para tentar demonstrar quão forte essas linhas de reforma são e quão claras elas são e o que elas o que elas estão nos ensinando. Então, no final de dezembro de 2018, na Austrália, algumas mais apresentações são feitas, né, pela Tess. A primeira é sobre a Batalha de Aracleia. É a segunda batalha na história de Pirro, que se alinha com 19 de dezembro de 2018. E isso é discutido. Vai ter um estudo próximo a isso, também feito nos últimos meses, no final de dezembro de 2018, um estudo sobre o padrão repetitivo. E isso é essencialmente o que a gente discutiu, na maioria das nossas apresentações a gente discutiu sobre isso, a gente tocou nesse ponto. É que as linhas de reformas, elas repetem os 194 mil fractais. Como que eles têm essa história repetitiva.
aonde que se a gente vai expandir uma dessas 4 dispensações, a gente iria encontrar que tem um descelamento, um aumento de conhecimento, uma formalização e um teste. Que isso é... Se eu fosse remover os fractais aqui, isso é o padrão repetitivo dentro de cada uma dessas 4 dispensações. Padrão repetitivo dentro de cada uma dessas 4 dispensações. E essa lógica por si só começa a realmente lutar contra com os ataques na mensagem do Clamor da Meia-Noite, que eram provavelmente não intencionais. Esse padrão repetitivo identificou como sendo outubro de 2018, como sendo o Clamor da Meia-Noite, sem os outros estudos que estavam sendo trazidos, né, a mensagem do Clamor da Meia-Noite. Identifica uma mensagem de arar para os sacerdotes levitas e para os netineus. Então esse padrão repetitivo foi feito como uma resposta para as pessoas que estavam atacando a mensagem do Clamor da Meia-Noite ou não entendendo a mensagem do Clamor da Meia-Noite. 2019, o início do ano, teve uma escola que aconteceu no Brasil, e Atos 27 foi ali com muito mais detalhes, e foi então lá que a 5ª linha foi mais claramente demonstrada. Então, naqueles estudos que foram feitos em Atos 27 e a 5ª linha. De novo, existem... Enquanto no Brasil você conseguia ouvir os rumores através do movimento, das pessoas atacando ou não entendendo essas linhas. E, de novo, o ataque é nas 2 fontes de informação, no fato que existe uma certa e uma errada, uma fonte de informação certa e errada, uma narrativa certa e errada do que está acontecendo na narrativa política do mundo. Então, na Campal do Brasil, uma apresentação muito mais robusta é feita na eleição de 2016. Através de um entendimento da Batalha de Ipsu, a primeira batalha na história de Pirro. Ipsu demonstra a eleição de 2016, que mostra que a eleição em 2 perspectivas diferentes, e quando você sobrepõe aquelas perspectivas e bota de uma forma clara e irrefutável o papel de Hillary Clinton, em um lado... em relação ao Trump do outro lado. Então, mais uma vez, esses estudos já colocados ali, as linhas de reforma já colocados ali, estão sendo revistos e expandidos e falados de forma mais clara para tentar ajudar o movimento a entender e aceitar o que eles estavam designados a nos ensinar. Então, ainda existe afirmação de aceitação, mas as implicações dessas linhas de reformas ainda estão fazendo tremores através do movimento. As implicações de entender Ipsu e a eleição de 2016, para muitas pessoas foi algo difícil de engolir, porque começou a conflitar com as ideias conservadoras políticas, não apenas de política, mas também da forma que o mundo opera, a forma que era para nós operar. E as pessoas acharam difícil para entender que quando uma mensagem vem, a gente tem que aprender, mas a gente também tem que desaprender. Outros testes, o desaprender, vem a um ponto que você pode dizer, sabe, a liderança da igreja adventista tem apostasia. Para muitos de nós isso não é desafiador, entendeu? Isso não é um tipo de desaprender que a gente tem que fazer.
tipo, a liderança da igreja era bom e agora estou em apostasia. Para muitos de nós isso foi fácil, então para muitos de nós não teve que dar um passo muito grande para entender o conceito da liderança da igreja adventista. Mas quando chega esse teste, ali bem perto do fechamento da aprovação, o teste é mais forte e agora tem sementes ali que estão fundas que a gente tem que desaprender. Alguns poderiam colocar fé na metodologia e no movimento para fazer isso, outros não conseguiam, não poderiam. Então isso é a história do Brasil. Depois do Brasil, a próxima Campal acontece em Guadalupe, nos Caribes. É uma ilha francesa. Por esse ponto, o Sr. Jeff, numa Campal no Arkansas, ele apresentou um estudo com o título de Meio Certo, Meio Errado. E como quer que seja a intenção dele, isso foi um ataque direto na mensagem do clamor da meia-noite. O que ele estava ensinando era que as mensagens nas histórias passadas, que ele iria dizer que Deus conduziu, era uma mistura de verdade e erro, e que a gente deveria ser capaz de identificar a mistura de verdade e erro dentro da mensagem que Deus conduziu. Okay? Então isso foi a primeira vez que requeriu uma pública série de estudos, uma afirmação que provava, sem uma sombra de dúvida, que o Sr. Jeff, o que ele estava ensinando, estava incorreto. E eu fiz isso na Campal de Guadalupe, baseado num estudo particularmente da contrafação. Como se fosse uma afirmação de que isso está errado, então ela teve que fazer. E como isso estava relacionado com as histórias de sucesso e falha. A contrafação e como isso estava relacionado com as histórias de sucesso e falha. A gente vai ter outra olhada nisso em breve. O movimento, pelo menos qualquer coisa publicamente visível no movimento, completamente aceitou essa explicação dada em Guadalupe. Esse estudo de que metade certo, metade errado, estava errado. O pessoal entendeu que o Sr. Jeff estava errado. Não porque eu estava intimidando, ou porque tudo que eu disse, mas porque era simplesmente clara a mensagem. O pessoal aceitou por causa disso. Mas ainda, a mensagem do Clamor da Meia-Noite está por suas próprias linhas se defendendo e tendo que se defender. Depois de Guadalupe, outras séries de campais aconteceram ao redor do mundo. Eu tenho apenas algumas outras linhas para adicionar a essa narrativa de como isso desenvolveu até esse ponto. Um estudo foi feito com o título Em Deus Nós Confiamos. Isso é a moto dos Estados Unidos oficial, a moto é o slogan, né? E foi particularmente centralizado ali ao redor da Guerra Civil Americana e também dos anos de 1950. E o que esse estudo de Em Deus Nós Confiamos foi designado a fazer era demonstrar o lema, né, americano, Em Deus Nós Confiamos, o lema. Mostrar o assunto de igreja e Estado na nossa história de 1979 em diante. Então, se eu fosse listar o que esses estudos nos deram, a gente terminou por olhando o estudo da contrafação, mas então depois a gente viu Heracleia e o padrão repetitivo. O estudo do padrão repetitivo nos ensinou que existe uma fonte verdadeira para os netineus e que a mensagem do Clamor da Meia-Noite é uma voz. O Clamor da Meia-Noite é uma voz. Atos 27, a quinta linha, a gente já tem isso ali no nosso quadro. Batalha de Ipso. Nos deu a Hillary Clinton e Trump profeticamente.
e os dois lados. O estudo de metade certo, metade errado, meio certo, meio errado, nos deu histórias de sucesso e falha. Em Deus nós confiamos, é a sigla de Em Deus nós confiamos, nos deu entendimento de igreja e Estado, na nossa história, e por nossa história eu significo o seu desenvolvimento de 1979 até 2019, como desenvolveu nos últimos 40 anos. A gente sabe, se a gente costurar os nossos marcos, a gente sabe não apenas os últimos 40 anos, mas o que a gente pode esperar. Assim como as duas fontes de informação, o que é ali traçado através dessas histórias, que é um assunto inevitável, é o assunto de racismo e sexismo. E isso também é o que essa história de Em Deus Confiamos nos deu. A Igreja e o Estado na nossa história se uniram já juntos sobre os assuntos de raça e gênero. Isso já foi evidenciado nos estudos em outubro, já foi evidenciado na história de Ipsos. Não é uma coincidência que na história do Arar, dos Netineus, que eles estão sendo divididos, se eles querem um presidente negro pela primeira vez na história deles, um presidente mulher, né, pela primeira vez na história deles, ou Donald Trump, um racista homem branco evangélico. Então, racismo e sexismo foi colocado de uma forma mais clara em um estudo desenvolvido e apresentado nos últimos meses sobre o assunto de igualdade. E demonstrou o assunto de raça e o assunto de gênero, que eles podem ser comparados e contrastados. O assunto de raça e gênero. E quando você trata eles como uma parábola, e quando você cava ali os 50% escondidos de informação, você é capaz de trazer conclusões sobre raça e gênero que algumas pessoas nesse movimento acham difícil de engolir. Mas o que os estudos de igualdade fizeram nos dão, talvez da forma mais clara apresentada, possivelmente através do Clamor da Meia-Noite, exatamente o que foi o nosso teste. Apresenta de forma mais clara o que foi o nosso teste. Tem duas formas de estudar esse assunto de igualdade, duas testemunhas separadas, ambos reforçando o mesmo ponto. Raça e gênero comparado e contrastado, mas também o estudo do Rei do Sul. É o Rei do Norte, que é a igreja sobre o Estado. Mas o que é o Rei do Sul? Compara e contrasta. Então, ambos os estudos vieram à mesma conclusão. Duas testemunhas para o assunto de igualdade. Depois do assunto de igualdade, o que foi estudado foi o decreto dominical. Tudo isso interconectado. O decreto dominical, o entendimento disso através da história de Em Deus Nós Confiamos, Igreja e Estado vindo junto no nosso tempo, o assunto de raça e gênero, da eleição de 2016, a ascensão de Donald Trump, a contrafação, tudo isso vindo junto para nos dar um entendimento do decreto dominical na nossa história, através do entendimento dos primeiros escritos, mais o grande conflito. Então, o estudo final, que eu quero nos lembrar hoje de como toda a mensagem finalizou, não através desses assuntos. Eu quero fazer o ponto agora do que o ancião Jeff e os seguidores deles estão crendo e ensinando. O que ele disse, e em muitas formas ele implicou isso, é que isso é ok, Atos 27 é ok, Pirro é ok, Segunda Guerra Mundial é ok. Ele não discute a contrafação, não parece. Ele consegue ver que a gente está na era da informação. Tudo ainda está dizendo que aceita ainda 9 de novembro,
Mas então, o que o Ancião Jeff ensina é que em algum lugar, depois que ele pegou através dessas linhas de reformas básicas, que essa mensagem se tornou ou tomou um desvio por mim, intencionalmente, para conduzir ao redor de uma discussão política e um discurso político fanático sobre igualdade e decreto dominical e Donald Trump e o Partido Republicano e esses outros assuntos. Então ele diz que aceita até um ponto, mas então ele diz que eu intencionalmente descarrilhei essa mensagem e que essas mensagens que vêm depois são o meu trabalho, retirando a mensagem de um entendimento de apenas 9 de novembro até uma mensagem como igualdade. Deus tem a sua mão em cada passo do desenvolvimento dessa mensagem e essa é a parte que eu acho mais fascinante. Nesses inícios dias, quando o pirro começou a ser aberto, no início de 2017, a Segunda Guerra Mundial está sendo estudada e a gente já sabe que a Segunda Guerra Mundial é uma aplicação tripla da profecia. Primeira Guerra Mundial mais Segunda Guerra Mundial tem que igualar a Terceira Guerra Mundial. A gente entendeu isso antes de mesmo entender a Segunda Guerra Mundial. Então, naturalmente, naqueles meses, o entendimento, como de muitas outras pessoas, é que a gente deveria ter uma explicação profética da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Então, se a Segunda Guerra Mundial começa a ser aberta nessa dispensação, o que mais tem que ser aberta? A Primeira Guerra Mundial iria ser aberta? Não, estudando através de 2017... é uma história tão complicada, nada parece fazer sentido. Através da história de 2018, eu estou estudando todos esses tópicos: 9 de novembro, a contrafação, as revoluções, o interno e o externo. Através desses meses de 2018, a Primeira Guerra Mundial é estudada, mas não é aberta. Através dos primeiros meses de 2019, isso é estudado e é aberto. Isso abre, se o Jeff não concorda com isso, por isso daí, metade certo, metade errado, em Deus nós confiamos, ele não aceita isso por esse período aí, eu sou um fanático, um falso profeta. Igualdade é aberto. Eu tenho muitos adjetivos ao meu nome agora. Agora o decreto dominical é aberto. A gente lidou com raça e gênero, com a necessidade de igualdade e a necessidade de se ordenar mulheres. E o que é aberto logo ali? A Primeira Guerra Mundial. O meu problema com a narrativa do Ancião Jeff é que se você vai aceitar a Segunda Guerra Mundial, que estava conectada com a Terceira Guerra dos Diádocos, e dizer que isso foi a mão de Deus, a Primeira Guerra Mundial abriu da mesma maneira, usando a mesma metodologia e se encaixa como uma mão na luva com a Segunda Guerra Mundial. E eu acho que é o trabalho de Deus que ele atrasou o entendimento da Primeira Guerra Mundial e é como ele ordenou essa mensagem que deveria se finalizar dessa forma, né, com esse entendimento. Não finalizou com um entendimento de igualdade. O último assunto, propriamente entendido por mim e o movimento, foi a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial se encaixa como uma mão na luva ali com a Segunda Guerra Mundial e explica o Rei do Norte e o Rei do Sul, particularmente através da história de 1989 até 2014. Esses anos vazios, né? Como Rússia sentiu em relação à guerra no Afeganistão e à guerra no Iraque e à guerra do Golfo. Tinha esse espaço branco ali na nossa linha de reforma, como que o Rei do Norte e o Rei do Sul interagiram através desses anos em relação às duas guerras do Iraque. A Primeira Guerra Mundial encaixa ali naquele espaço perfeitamente. E na sacudidura que tem acontecido e na confusão que tem acontecendo, eu tenho medo que as pessoas perderam muita significância da importância da Primeira Guerra Mundial, então a gente vai estudar nessa campal isso. Mas você consegue ver que depois de Atos 27,
tem sua própria luz. Mas foi como se fosse, assim, uma seguida do entendimento da guerra no nosso tempo. O Clamor da Meia-Noite começou com a Segunda Guerra Mundial e terminou com a Primeira Guerra Mundial. Então, se a Segunda Guerra Mundial foi Deus abrindo luz para esse movimento, que direito a gente tem para dizer que a mensagem saiu dos trilhos aí e Deus estava dando aí um falso profeta fanático que deveria deletar todos os vídeos da internet, bloqueado de falar, e Deus vai dar para aquela mesma mensageira a Primeira Guerra Mundial? E eu creio que o tempo do entendimento da Primeira Guerra Mundial foi completamente sob o controle de Deus. E a gente sabe que nessa dispensação a gente vai finalizar aquela tripla aplicação da profecia, onde a gente pode combinar essas duas guerras mundiais para entender a nossa própria história. Então isso é como o Clamor da Meia-Noite tem desenvolvido de 2016 até a Campal da Alemanha, mais ou menos 6 semanas atrás. Eu só quero fazer alguns outros pontos finais em relação a isso. E eu vou apagar esse quadro, se isso está ok, para fazer esses pontos. Depois da última campal na Alemanha, onde a Primeira Guerra Mundial, esses elementos finais foram apresentados, depois daqueles últimos finais elementos foram apresentados, o ancião Jeff libera alguns vídeos e pela primeira vez ele coloca em oposição ao movimento e separa de nós. Eu quero apenas fazer uma nota do ponto que ele fez ao ele se separar de nós. Eu vou fazer a nota de que eu não estou completamente certa de qual é o posicionamento do Jeff, mas o meu posicionamento e do Ancião Parminter e aqueles que ainda estão no movimento, o nosso posicionamento em cada um, em relação a essas coisas, nós não mudamos o nosso posicionamento. A evidência se torna mais forte e mais evidente, mas ao eu demonstrar, uma vez que você rejeita uma parte, você tem que começar a dar passos para trás e rejeitar mais e mais. Então, o que o Ancião Jeff tem mais recentemente rejeitado, eu não estou ciente, mas eu estou trabalhando baseado no ponto que ele aceita parte disso, dessa mensagem, né? Uma vez que você rejeita parte da mensagem de Deus, o que você vai fazer com o resto disso? Você tem que continuar a rejeitar. E eu disse isso no momento que a divisão aconteceu. Todas essas mensagens, desde 11 de setembro, eles vai ter que voltar aí nos últimos 18 anos, começar a ter que rejeitar, entendeu? Uma vez que você rejeita uma parte, você vai ter que ir rejeitando mais. Então, o que o ancião Jeff disse quando ele estava em oposição a esse movimento e essa mensagem? Ele disse que ele tinha problemas quando a mensagem foi dada em outubro e a gente discutiu quais foram esses problemas e como isso foi imediatamente evidenciado. Mas ele disse que as preocupações deles era... Ele usou a palavra squelched, que é como se fosse silenciado. Então, ele disse que os problemas com as mensagens... Os assuntos deles foram esmagados, entendeu? Essencialmente, ele estava silenciado. Se eu fosse dizer que
que isso daqui foi a mensagem do Clamor da Meia-Noite. Ele diz que tinha outras mensagens, que existiam outras mensagens e pensamentos, ao mesmo tempo que a mensagem do Clamor da Meia-Noite foi dada, que foram silenciados. E esses silenciados foram eles, as pessoas que foram silenciadas foram eles. Teve um estudo vindo da África, que eu vou deixar isso, mas isso também se tornou silenciado depois que a mensagem do Clamor da Meia-Noite foi dada, mas particularmente os estudos de Theodore. Esses estudos foram silenciados quando a mensagem do Clamor da Meia-Noite chegou. Então o CEO Jeff diz que o Clamor da Meia-Noite, a mensagem foi dada. Essa mensagem ele parcialmente recebeu, mas ele diz que existiam outras mensagens e essas mensagens foram silenciadas. Ele e particularmente o Theodore. Ele diz que a mensagem do Clamor da Meia-Noite agora é fanatismo. Porque ele não aceita agora, né? E ele voltou agora para botar um fim nisso. E uma das acusações que ele faz é que a gente, Parminda e eu, temos negados a Bíblia e o Espírito de Profecia. A gente não aceita citações claras do Espírito de Profecia. A gente não aceita... ela repetiu. Citações do Espírito de Profecia. Então, eu quero ler algumas citações claras do Espírito de Profecia. Se a gente for para a História Millerita, isso daqui é a História Millerita, 21 de julho. É qual data na nossa linha? Para a linha dos sacerdotes. Sua direta aplicação. 21 de julho é a primeira fractal da História Millerita. Se você traz isso para nossa aplicação, é 2014. A mensagem é a voluma. Isso daqui é Boston, 21 de julho. Depois, em 1º de agosto, a mensagem é dada em Concorde. E então, em 14 e 15 de agosto, é dada em Exeter. Boston, Concorde e Exeter. Então, você tem 22 de outubro, uma porta fechada. Então, esse é o nosso padrão repetitivo. 21 de julho, Boston, então Concorde e então Exeter. E Exeter é identificado como Clamor da Meia-Noite. 2014, uma mensagem Desceladas se alinha com Boston, vai avolumar. Até 2016, que se alinha com Concorde. Avoluma até 2018, que se alinha com Exeter, e aqui é o Clamor da Meia-Noite. Tudo que conduz até 2019, que é a porta fechada. O padrão repetitivo na linha dos sacerdotes da história dos Milleritas. Eu estou citando aqui James White, Tiago White, né? Eu posso te dar referência depois. Mas esse daqui é Tiago White discutindo a Campal de Exeter. Ele diz: foi o mês de agosto de 1844 que a Campal de Exeter aconteceu, né? Era bem grande e pessoas de todas as partes de New England e de outros estados e dos Canadá tinham muitas tendas, né? No lugar. Alguns deles estavam em adoração e tinham diferentes tamanhos. E tinha uma tenda de Watertown cheio de pessoas fanáticas, ok? E no primeiro período nessa reunião, eles trouxeram muita atenção pelo estilo peculiar que eles conduziram a adoração na tenda deles. Eles eram irregulares e frequentemente... não consigo entender. Então, o assunto que o Tiago White está destacando é que o Clamor da Meia-Noite Exeter tem essa tenda de fanatismo. E eles estão ganhando muita atenção.
estava espalhando por todo o acampamento. Por esse tempo, estava vindo ministérios que tinham o peso do trabalho sobre eles, eles sentiram muito. Então, para os dias da Campal, antes de 14 de agosto, porque começou antes a Campal, tem essa divisão ali dentro da Campal, onde tem fanatismo presente e está espalhando. Então, a 14 de agosto, na tarde, alguém está apresentando e uma mulher levanta e diz bem assim: a gente não tem tempo para ouvir essas mensagens apresentadas. A gente tem uma mensagem presente que as pessoas precisam ouvir. Isso foi a mensagem de Samuel Snow e o Clamor da Meia-Noite. Então, Samuel Snow dá a mensagem do Clamor da Meia-Noite. Tiago White discute o que é isso nessas passagens, discute as 4 festas, os períodos de tempo e tudo isso. Então ele discute o efeito que o Clamor da Meia-Noite teve sobre a Campal. O espírito de fanatismo que repousava sobre o sentimento carregado dos irmãos antes que o Clamor da Meia-Noite foi dado, foi esquecido. A atenção prestada aos fanáticos e a oposição que eles foram capazes de levantar apenas era como um combustível para alimentar a chama inalterada. E eles estavam destinados a triunfar, a menos que a atenção do povo pudesse ser fixada em outra direção. Isso foi feito e o poder deles foi quebrado. Mas e os fanáticos de Watertown? Eles foram esquecidos pelo intenso interesse pelo assunto do tempo, a mensagem do Clamor da Meia-Noite, tomada por toda a multidão. Ninguém parecia ser incomodado ou afetado pelo fanatismo, ou incomodado pelo fanatismo. De fato, eles ficaram calados até deixarem o local. Esse fanatismo secou diante da solene e minuciosa mensagem do tempo de 1844, como o orvalho da manhã diante do sol do meio-dia. Isso é importante para aqueles que supõem que essa proclamação agitada causou fanatismo. O que James White está dizendo? Que tem um fato que é relevante para aquelas pessoas que pensam que a mensagem do Clamor da Meia-Noite causou ou trouxe o fanatismo. E esse fato é que a mensagem do Clamor da Meia-Noite secou o fanatismo dentro do movimento e silenciou eles. Então, o Sr. Jeff vai dizer que essa mensagem do Clamor da Meia-Noite silenciou algumas pessoas. O que isso te diz? Louvado seja Deus, silenciou eles. Isso foi James White, Tiago White, né? Agora citando Ellen White. Grande Conflito 398.2. Grande Conflito 398.2. Não foi a proclamação do segundo advento que causou fanatismo e divisão. Primeira sentença, simples, assim diz o Senhor, se é isso que nós dizemos que acreditamos. Então, Clamor da Meia-Noite, 14 e 15 de agosto, tem 2 tendas. Uma tenda é a mensagem do Clamor da Meia-Noite. Uma tenda, a outra tenda, né, é o Watertown, é o fanatismo. O Clamor da Meia-Noite trouxe o fanatismo? Não. Mas sim, silenciou eles. Então, quando a gente vem para 2018, em outubro, tinham 2 tendas. Uma foram os estudos de Theodore. E a mensagem do Clamor da Meia-Noite estava sendo dada de Atos 27, através das guerras pírricas, aqueles estudos estavam sendo apresentados, as mensagens de Theodore perdeu o poder e foi silenciada, e perdeu seu poder sobre as pessoas. Esse foi o efeito da mensagem do Clamor da Meia-Noite. Quando aquele fanatismo volta, ele não volta para dentro do movimento. Eles tinham se separado do movimento, eles mesmos. Assim como o Watertown, eles guardaram suas coisas e saíram. Então, e o que é isso? O que são essas 2 tendas? São 2 fontes de informação. É evidenciado na história mesmo. Onde mais você vê 2 no Clamor da Meia-Noite? Atos 27.
você tem um falso profeta interno e externo. Se você tem um falso profeta no Clamor da Meia-Noite, você já sabe que você tem um profeta verdadeiro no Clamor da Meia-Noite. Então você tem duas fontes. Atos 27, a primeira linha de Atos 27 te mostra duas fontes de informação. Esse assunto de duas fontes de informação tá ali no Clamor da Meia-Noite desde o início da sua abertura. Da abertura da mensagem do Clamor da Meia-Noite. Isso tem sido um assunto... a gente não foi em cada assunto. Cada assunto a gente poderia gastar algumas apresentações cavando ali, estudando junto, mas a gente não tem tempo para isso aqui, então a gente não vai fazer isso aqui. O que eu quero que a gente veja é que essa revisão aqui rápida de como isso desenvolveu através dos anos 2016 até 2019, realmente 3 anos mais ou menos, contando do final de 2016. Eu quero que a gente veja como isso tem sido a liderança de Deus, não a liderança, como tem sido Deus guiando, não os homens guiando. Que não poderia ser nenhum esforço de humanidade para abrir a Primeira Guerra Mundial, assim como não teria como ser também para abrir a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Ambos vieram para a história do movimento quando Deus decidiu que a gente precisava ter essas informações. E que Deus abriu essas informações, esses assuntos, e nos liderou. Separado a isso, eu quero que a gente tenha nas nossas mentes lembrar o curso das verdades adicionais que tem adicionado à mensagem. E o terceiro ponto, e vem as acusações que têm sido feitas contra a mensagem do Clamor da Meia-Noite, que isso é um ataque realmente em Atos 27 mesmo, porque Atos 27 ensina duas fontes de informação. Atos 27 ensina duas fontes de informação antes da Segunda Guerra Mundial começar, né, o entendimento, e a Segunda Guerra Mundial é ali junto com a Primeira Guerra Mundial, então você tem que aceitar tudo ou nada de tudo. Então, enquanto o Future for America diz que crê em alguma coisa, por que então estão todos aqueles vídeos deletados da mensagem do Clamor da Meia-Noite? Por que foram deletados? Por quê? Porque você não tem como aceitar só uma parte, você tem que aceitar tudo ou rejeitar tudo. Então a gente foi para a história milerita, a gente viu como é meia-noite lá, que tem duas tendas, duas fontes de informação. A gente viu o efeito que a mensagem do Clamor da Meia-Noite tem. E ao a gente discutir no início, né, ao a gente começar o nosso discurso, como a gente discutiu no início, um entendimento do que faz a mensagem da chuva serúdia para o campo, que separa dois grupos de pessoas. Eu quero finalizar com uma citação. Eu vou ter que achar mais tarde. Então é grande conflito na história da advertência final.
Grande conflito, 608.2. É a advertência final, então você sabe onde a gente está na nossa linha de reforma. A gente está na história quando dá o clamor da meia-noite antes do fechamento da aprovação, do fechamento da porta da graça. O último convite divino é o capítulo. Aí diz bem assim, ao aproximar-se da tempestade, o que é a tempestade? Isso daqui é a advertência final. Então você sabe que isso é história nesse contexto do alto clamor. Então o decreto dominical tem que ter aonde? Já está atrás de você, né? Já passou. Então isso é a advertência que é dada depois do decreto dominical. Então qual é a tempestade que está se aproximando depois do alto clamor? É o fechamento da porta da graça, o tempo de Augusto de Jacó. Ok? Ao aproximar-se da tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, na mensagem do clamor da meia-noite, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sobre a mesma luz. A mesma luz com quem? A mesma luz com quem? Com o mundo. E quem é o mundo hoje? A direita cristã, a América de Donald Trump. Se unindo com o mundo e participando do seu espírito, chegaram a ver as coisas sob a mesma luz, como Donald Trump e os evangélicos de direita. E vindo à prova, o teste, estão prontos a escolher o lado fácil e popular. Eles se tornam os inimigos tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responderem por sua fé, esses apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los, só somente os acusá-los. Isso, termina de ler o parágrafo, tá? Isso acontece antes ou depois do fechamento da aprovação? Eu acho que você consegue ver que continua através, ok? Eu não quero limitar só até um ponto em tempo. Mas essa é uma classe que professaram fé na mensagem, mas não era santificada por isso. Eles abandonam a posição deles e se juntam ao lado da oposição. Quando o teste é trazido, eles não podem ficar ali de pé com a mensagem. Essa história é designada para separar. E o que a gente está vendo acontecer no movimento, a gente precisa de remover sobre a nossa mente qualquer ideia de que isso é pessoal ou moral. A gente precisa manter nas nossas óculos de parábola. Isso não é um ataque sobre o ancião Jeff, ou ataque sobre as pessoas, que algumas pessoas podem se exigir, que a gente não gosta, não tem sentimento. Isso é totalmente puro, evento profético que a gente já estava esperando para vir sobre o cumprimento, e a gente precisa ver isso através de óculos de parábola. Quando a gente vê a história do clamor da meia-noite, como desenvolveu e o que nos ensinou, a gente viu a força disso, como Deus abriu a Segunda Guerra Mundial, como finalizou a Primeira Guerra Mundial. A gente viu como foi na história milerita, comparado e contrastado como foi na nossa história, e o que a gente quer fazer na nossa próxima apresentação é dar um passo sobre isso e ir na história da contrafação. Outra acusação que o Sr. Jeff e seus seguidores têm feito sobre o que eu tenho ensinado é que eles dizem que eu ignoro o papel do papado no nosso tempo. Eu não sei se as pessoas ouviram essas acusações, que a gente está ignorando o papel do papado. O clamor da meia-noite, como foi dado no Arkansas em outubro, qual é a primeira apresentação dada? Qual foi? Fátima. Qual foi a última apresentação que foi dada lá? A contrafação começou com a mensagem sobre o papado e terminou com a mensagem sobre o papado. Isso não é um encobrimento. Então, quando a gente voltar depois do nosso intervalo, a gente quer ir nessa história e discutir os eventos do papado nos últimos 220 anos, então nos últimos meses. Se você se ajoelhar comigo, nós vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelas suas bênçãos, obrigado por como o Senhor nos conduziu. Pai, a gente olha para onde o Senhor conduziu esse movimento, e Senhor, eu oro que cada um que assistir isso possa ter fé que o Senhor está guiando, que não é intelecto humano que teve nenhum poder para abrir a Segunda Guerra Mundial, nem a Primeira Guerra Mundial. Que
que o Senhor guiou do início até o fim. E eu oro, Senhor, que a gente coloque fé na sua liderança. Eu oro, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender essas linhas, o conceito por trás delas. Eu oro, Pai, que nós não tenhamos apenas o entendimento da mensagem, mas que nós também possamos ser santificados, pelo que a sua mensagem é designada a nos ensinar. Obrigado por essa campal e pela habilidade de vir juntos. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém.